Bem-vindos a mais uma aula de lógica. Nessa aula nós vamos fazer o fluxograma do nosso programa 9, nosso programa de repetições. Então vamos dar uma relembrada. Nosso programa ele tinha a função, o nosso nono programa, de fazer uma tabuada que mostrasse um número de 9 até 10. Então a tabuada do 9 de 1 a 10. Um outro exercício nosso foi: a gente teria que entrar com o nome, uma nota, uma média, e aí nós iríamos receber 4 vezes a nota. Cada vez que a gente recebe a nota, a gente acumula a nota num acumulador. Então, se a primeira nota nós colocarmos 8 e na segunda 6, daria 14, a próxima 6 daria 20, a próxima 8 daria 28. Se a gente dividir esse 28 que acumulou aqui por 4, nossa média seria 7. Tá? Então, nós iríamos... A função desse programa é receber um nome, receber 4 notas, acumular essas notas, calcular a média. E no final imprimir, gerar a média, né? Aqui. No final imprimir o nome e a média do aluno. Então, vamos lá para o nosso editor. O draw.io, nós já vimos isso numa outra aula. Deixa eu diminuir aqui a visibilidade. Pronto. E agora vamos desenhar o nosso programa. Então, primeiro, vamos colocar um conector aqui na seta de diagramas. Né? Um conector de início, Start. E um conector de fim, aqui. Vamos escrever, inclusive, 2 cliques, né? Início. E aqui, fim. Então, primeiro, as entradas de dados, né? Nós vamos ter que criar variável. Eu vou ampliar um pouco mais aqui, ó. Criar as variáveis nome, nota, o acumulador de notas e a média. Vou dar um enter aqui para descer. Acum notas, colocar acum traço notas e acum notas, tá bom? Com notas e média. Pronto. Então eu tenho 4 variáveis aqui que eu vou usar durante o programa. Maravilha. Lembrando sempre que eu não coloco nome, cadeia, nota, real, porque o fluxograma não tem a linguagem, então não tem o tipo, tá? De repente uma linguagem não é cadeia, é char, na outra é outro nome, então eu não posso colocar o tipo, apenas indicando que é uma variável e o propósito dela. A próxima situação, aqui para baixo, é fazer o recebimento dessas notas do nome, né? Então eu vou... Quando eu desço aqui e clico na setinha, repare que eu tenho esse quadradinho aqui, ó. Então eu vou colocar aqui receber o nome. O nome está isolado do processo. Recebo o nome. Logo na sequência, outro processo aqui. Eu vou clicar na setinha. Só para ilustrar, ó, cliquei na setinha. Vou buscar o processo aqui. Aí nós vamos receber o quê? A média. Só que esse cara, ele é um processo diferente, né? Ele não é... eu vou colocar aqui como entrada de dados. Eu vou mudar aqui esse objeto. Inclusive esse objeto não é o adequado. Eu vou fazer a troca dele. Vou tirar ele daqui. Porque para entrada de dados é esse aqui, ó, manual input. Então como aqui eu vou receber o nome, então eu vou colocar assim, nome. Bom, e o processo, deixa eu ligar a setinha ali. Vou colocar a setinha para cá. Mais para cá. Aqui, pronto. Esse objeto, essa terminação aqui, esticadinha, o fluxo ele tem esse trabalhinho chato no começo, que é do layout, né? Depois a gente pega o jeitão. Esse objeto aqui era um processo. Um processo pode ser, por exemplo, um loop, né? Então, qual que é o loop? Qual que é a minha ideia do loop? Eu tenho que ter um loop onde a média, ela no meu caso, eu estou usando lá o para, né? Então, se eu colocar média menor ou igual a 4, tudo bem, desde que eu dê o valor média 0 aqui. Então, como eu vou dar média 0 aqui, eu preciso inicializar essa variável. Tá? Apesar que eu estou entendendo o seguinte, as variáveis numéricas, quando você tem o fluxograma, ela já vem com o valor de 0. Tá? Então, inicializar a variável já é algo
premente, já é algo que se espera no fluxo. Então, nome eu entendo que é igual a espaços, nota acumulado e média é 0. Eu estou perguntando qual é o nome, muito bem. E aqui eu estou dizendo, ó, média maior ou igual a 4. Aí eu tenho que fazer uma espécie de loop. Bom, o que eu vou fazer dentro desse loop aqui? Ó? Eu vou pedir a média. É o manual input, né? Então o manual input é esse objeto aqui, ó. Vou pedir a média. Eu vou tirar essa setinha daqui. Depois eu vou ligar as setinhas, tá? Então eu vou ter o manual input. Deixa eu abrir um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Onde eu vou pedir a média. Lembra, eu tenho que pedir para que ele digite a média. Aí eu vou calcular essa média. Eu vou usar um objeto chamado data, né? Aqui, ó. Então eu vou pegar esse cara, processo, cadê data, data. Vamos achar o data aqui, ó. Data. Que pode ser esse aqui, ó. Aqui, data. Então o que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar com o acumulador, então eu vou colocar aqui acum notas é igual a acum notas mais média. Igualzinho a gente fez lá no fluxo. Só que a gente está invertendo, né? Eu estou primeiro jogando aqui. Quer dizer, primeiro eu construí o código, depois eu fiz o fluxo aqui. Mas se eu olhar lá o programa, eu tenho essa... Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou colocar para cá, ó. Consigo diminuir um pouquinho, para não ficar tão largo assim. Então eu tenho, veja, um processo. Dentro do processo eu tenho uma entrada de dados, onde eu vou digitar a média. E aqui eu estou calculando essa variável notas. Ó. A notas é igual a média. Ou seja, se eu tiver um loop de 4 rodadas, a cada rodada ele pede a média e acumula. Pede, acumula, pede, acumula. E esse processo ele fica até que a média seja maior ou igual a 4. Aí o que eu faço? Eu faço uma ligação. Vou esperar chegar aqui no verdinho, ó, ou aqui que seja, esse verdinho. Vou fazer uma ligação daqui até aqui, ó. Vou puxar ele para cá, esse objeto aqui. Puxar ele um pouquinho para cá. Aqui. Vamos forçar mais um pouquinho aqui. Para cá. Pronto. E aqui eu vou ter uma setinha, inclusive vou copiar daqui para cá. Aqui. Pronto. É melhor desenhar mesmo aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui, verdinho. Pronto. Tá? Então eu tenho. Até peço já antecipadamente desculpas, que eu não sou muito bom para desenho não, então na hora de desenhar o fluxo aqui eu acabo, se não ficar perfeito depois eu vou acertando, tá? Mas em aula eu quero mais adiantar o assunto e não ficar me prendendo tanto aqui, nem tá retinho, não tá, é mais para entender o fluxo mesmo, né? Então a gente tem, ó, vamos ler agora, início, esse objeto aqui é onde eu declarei as variáveis, então eu estou declarando nome, nota, acumulado e média. Aqui eu estou pedindo, esse símbolo me diz que eu estou pedindo para o usuário colocar o nome, uma vez só. E aqui eu tenho um processo, média maior ou igual a 4, ele está descendo. Cada vez que ele desce, ele pede a média e ele acumula essa média na variável acumulado. E ele fica fazendo isso 4 vezes. Então já está implícito aqui que essa média ela vai ter que ser mais um, porque eu estou usando lá na linguagem o elemento para. Se você tiver numa linguagem que não tem o pare, você tem que aumentar a média, o loop, o contador da média 4 vezes, então, né, você vai precisar adequar a linguagem a essa lógica aqui. Na verdade, então nem é média, né, que é igual a 4. É um contador. É um contador que vai andar 4 vezes. Então eu tenho que criar e entender que aqui tem uma variável também chamada contador. No nosso caso, no nosso exemplo lá do Portugal, a gente fez o contador aqui, ó. O contador já está sendo inicializado aqui, né? Se eu fosse usar aquele enquanto, só relembrando, né? O enquanto seria assim, né? Enquanto contador é menor ou igual a 4, né?
Aí aqui nós teremos que fazer alguma coisa, né? Por exemplo, leia a média, né? O acum, né? Só que aí nós teremos que fazer, lembra? Contador mais. Porque esse enquanto ele não vai aumentar o valor do contador. Lembra da aula retrasada. No caso do para, o para já permite isso. O para ele já faz esse processo de incrementar, ó, dentro dele, né? Então aqui, eu estou entendendo o seguinte. Aqui, eu preciso, de acordo com a minha linguagem, entender que esse contador ele tem que crescer. Se esse contador não crescer, esse loop não sai. Tá? E terminando o loop, deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Terminando esse loop, o que a gente tem que fazer? Vamos descer um pouquinho aqui vamos descer esse cara, né? E aqui no meio, vamos subir essa seta, deixar ela mais ou menos aqui. No meio a gente tem que fazer o display, né? Que é a saída dos dados para ele mostrar o nome e a média. Então a gente pode jogar esse objeto aqui e colocar nome e média, que é o display. E aí ligar esse objeto aqui ao final. Pega ele aqui, liga ele aqui. Tá? Então o nosso fluxo, vou diminuir ele um pouquinho, ele ficou assim. Ó. Nós recebemos. Dá para aumentar um pouquinho? Dá. Nós recebemos a nota. Subiu um pouquinho aqui, subiu um pouquinho. Não. Ctrl Z. Pronto. Nós damos vida, né? Fazemos o inteiro aqui, ó. O inteiro, o cadeio real, ou seja, damos vida às variáveis. Então vamos voltar lá. Damos vida às variáveis. Recebemos o nome. Ó. Qual é o seu nome? Montamos um loop, enquanto o contador for menor ou igual a 4, pegar a média e acumular a média. Um loop. Aqui embaixo. Isso aqui eu alterei agora. Um loop para ele pegar a média, acumular a média e assim que ele termina, a gente... Ah, faltou um detalhe aqui, né? Antes da gente terminar, faltou um detalhe. Faltou calcular a média, né? Vou tirar daqui. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Esse cara aqui um pouquinho mais para baixo. Essa setinha que a gente vai tirar, daqui a pouco a gente coloca. Faltou aqui a gente fazer o cálculo da... Vamos deletar essa setinha. Aqui fazer o cálculo da média. Que é a média dividido por 4, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz nesse objeto aqui, processo. Então a gente traz mais uma vez ele para cá. E aí, fora, não é ali. Vem para cá. Descer ele sozinho. Não pode ficar ali. Então vamos fazer ele assim. Vou buscar ele no mouse mesmo. Então aqui é média igual média, aliás, com notas, né? O acumulado dividido por 4. Vamos dar um enter aqui. Vamos dar uma abridinha e um enter aqui para ele ficar melhor. Isso. Então temos aqui, ó, o nosso acumulado. Vamos só ligar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Daqui até aqui e vou colocar um pouquinho mais para cá e daqui até aqui e esse cara aqui embaixo. Vamos subir um pouquinho agora. Agora ficou certinho, ó. Ele contador, pede a média, acumula. No final ele pega a média e diz que ela é igual a média agora vai ser igual ao acumulado de nota dividido por 4. Mostra o nome e a média e termina. Exatamente isso. É que eu usei nota aqui, né, nesse exemplo, né? Nota e a média ficou sozinho. Então a gente pode alterar o nosso lá para ficar melhor. Então a gente faz assim. Aqui tem que criar a variável nota também. Ela já está nota aqui. Então nota. Aqui é nota. Perfeito. E aí a média é o acumulado de nota dividido por 4. Então pede a nota, acumula, pede a nota, acumula, pede a nota, acumula, pede a nota, acumula. Média é igual ao acumulado de nota dividido por 4. Mostra o nome e a média e finaliza. Então, agora vamos inverter, que é onde eu quero chegar com a proposta desse exercício, né? Vou apertar F11 aqui só para ele ampliar o... Vamos ver se F11 mostra. É isso. Então, ó, eu acabei de receber esse fluxo, eu vou ler. Eu estou... por exemplo, numa linguagem chamada COBOL. Então,
eu olho isso aqui, eu vejo, bom, eu preciso criar essas variáveis. Lá no COBOL eu vou ter uma seção chamada Data Division, onde eu vou criar variável nome, nota, acumulado, contador e média. Então eu sei que isso aqui eu preciso criar. Aí, numa outra área do COBOL, eu vou fazer o accept, eu vou receber o nome. A área chama Procedure Division. Então eu recebi o nome. Logo embaixo eu vou fazer um loop. No caso do COBOL chama perform. Tá? Perform. Então eu vou fazer um loop que vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o contador, que é 0. E enquanto o contador for menor ou igual a 4, ele vai ficar dentro do loop. Ele vai ficar performando, né? Rodando. O que ele faz no loop? Então ele pega a nota. Aí eu vou ter um comando accept nota. Depois ele vai acumular a nota. Aí eu vou ter um comando chamado compute. Compute acumulado igual acumulado mais nota. Então ele vai acumulando 8 com 6, com 7, com 9. Ele acumulou 4 notas. Terminou o loop, ele vem aqui e faz um compute média igual acumulado dividido por 4. Ou seja, ele calcula a média. E embaixo ele dá display nome e display média. Ele mostra o nome e a média. Então eu peguei isso aqui e fiz no COBOL. Se eu tivesse numa outra linguagem, um C, por exemplo, eu adaptaria isso aqui ao C. Um PHP adaptaria a sua linguagem no PHP. Então a ideia do fluxo é essa. Você desenhar a rotina para depois criar o programa. A gente fez meio inverso, né? A gente criou o programa e agora fez o fluxo. Para aprender, né? Mas com o tempo a gente vai inverter. A gente vai nessa linha. A gente vai ler isso aqui e criar o programa a partir disso aqui. Tá bom? Até a próxima!